E agora, minha gente, é o Drop com Pablo Queiroz. Vai, Pablito. Começando Drop com Pablo Queiroz. Fala Caião, fala Braulio, fala galera do Papo de Graça. Tô aqui começando mais um Drop dessa semana. E o Drop de hoje, Caião, é sobre uma situação que eu vivi. Tava conversando com um grupo de pessoas, mostrando e ensinando um pouquinho sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E parecia que havia uma crença tão forte dentro desse grupinho, uma teologia popular que impedia deles, eu vi um certo medo da liberdade de Cristo. E percebi uma certa sedução da escravidão da religião. E mesmo mostrando a palavra, a Bíblia, base bíblica, eles não quiseram acreditar, preferiram ficar com a crença popular, com a teologia popular, com aquilo que eles acreditavam que era o certo. E a minha dúvida hoje é essa: o que existe, que sedução é essa que tem na escravidão da religião e por quê? Que tem muita gente que tem medo da liberdade que há em Cristo. É uma coisa difícil de entender, né? Sendo que a coisa é tão clara, tá escrito e é saudável, é pro bem, e as pessoas têm medo da liberdade que há em Cristo, preferem a sedução da escravidão, da religião. Fica aí o Drop de hoje, essa é a palavra. Queria que tu me ajudasse nessa aí, creio que muita gente também deve ter uma dúvida parecida com essa. Um beijo grande, te amo muito e até a próxima. Ê, Pablito, embora não haja nada novo no que você está perguntando, nunca não foi assim, sempre foi assim. Desde sempre. As pessoas preferiram sempre ter sobre elas um rei, um senhor, alguém que diga o que fazer e como fazer, alguém que diga deixa que a responsabilidade é minha, ou eu sou o instrutor, apenas me siga. A maioria das pessoas do mundo são assim. Elas cantam sobre a liberdade, dizem que é lindo, que é bonito, mas não querem não. A maioria teme a liberdade. A liberdade é coisa para gente que tem consciência. Liberdade é para quem pensa. Liberdade é para quem discerne. Liberdade é para quem entende. Liberdade é para quem carrega dentro de si a certeza da dignidade pessoal. A liberdade é para aquele que sabe que não foi criado de maneira desigual em relação a qualquer pessoa. Liberdade também é para aquele que sabe que qualquer outro indivíduo tem que ter importância para mim, assim como eu dou importância a mim mesmo na vida. Liberdade é para gente que tem esse tipo de consciência de maturidade. Crianças imaturas não gostam de liberdade. Elas gostam de liberdade vigiada, assim, tipo no quintal de casa, com o pai olhando dali, a mãe também, eles correm para lá e para cá. Mas se você deixar as mesmas crianças no quintal de casa e disser papai e mamãe vão até a padaria na esquina, elas entram em pânico aqui. Não, não, não. Mesmo que você diga eu volto já. Não, não, não. Entram em pânico. Ao mesmo tempo, se você ficar segurando na mão delas o dia inteiro, elas acabam ficando cansadas e querendo largar a sua mão e ir por aí. Mas elas não querem liberdade plena. Elas querem, no máximo e na melhor das hipóteses, liberdade vigiada. É por isso que as pessoas não querem viver a liberdade que o Evangelho ensina, a liberdade que Jesus ensina. Na vida, no mundo, elas aceitam pequenas sensações de liberdade que nem tem nada a ver com o que o Evangelho ensina, apenas com suspensões rápidas de usos e costumes no quintal da casa, no quintal da igreja, no templo, com
com a presença do sacerdote, do pastor ali. Aí eles acham que se divertiram sem pecar e fazendo aquelas coisas combinadas. Mas se eles forem para a vida e viverem sem medo aquilo que eles aprovam nas suas próprias consciências, sabendo que não estão transgredindo o Evangelho, mas se o ambiente não for o do quintal da casa, não for o do quintal da igreja, eles já ficam culpados só pelo simples fato de estarem se alegrando fora do arraial, se alegrando fora do contingente, fora da fronteira estabelecida por esse controle e supervisão de suposta liberdade. Então, tem a ver com fragilidade mental, tem a ver com falta de consistência, tem a ver com um estado perpétuo de infantilismo, no qual a religião mantém as pessoas. A religião ameaça. Se você sair com um amigo que não seja da igreja, ele vai te influenciar para o mal. Se você for para uma happy hour com amigos da escola, da faculdade, não forem pessoas da igreja, eles vão seduzir você para alguma coisa. Se você for a uma festa secular chamada do mundo, e você lá se alegrar, você já está abrindo espaço, abrindo uma brecha para a entrada do diabo, do pecado, da sedução e do desvio. Se você dançar nessa festa, você já está se desviando. E por isso é que cada vez mais as igrejas organizam café, bar, noitada, gospel, para o pessoal ir lá, porque ali dentro eles dançam, eles até se pegam, mas dá uma sensação de que não estão se desviando. Isso tudo tem a ver apenas com o condicionamento, com a psicologia behaviorista, praticada, condicionada, que fez deles aqueles ratinhos de igreja, cãezinhos de laboratórios, bichinhos de lugares controlados, de experimentos. Nunca crescerão, nunca serão seres livres, nunca terão a coragem de galopar pelos vales, pelas encostas, pelas montanhas, pelos lugares ermos, nunca beberão água em nenhuma fonte, nunca experimentarão o vento livre de ser, porque tem medo, porque foi o treinamento da piedade judaica foi essa, e o treinamento da piedade cristã, especialmente quanto mais a fé cristã se transformou de fé no Evangelho em fé na doutrina do cristianismo, em religião, tanto mais controle foi exercido. Então, na memória celular de todo mundo que chega na religião, ou que nasce na religião, ou que cresce na religião, esse DNA do medo da liberdade, da associação da liberdade à libertinagem e a pecado já estão presentes. Também não conhecem o Novo Testamento, não conhecem o ensino de Jesus. Se eles entendessem o que Paulo diz nas epístolas deles, eles iriam ficar escandalizados com Paulo, porque Paulo contraria tudo que a religião deles diz. Jesus, o ensino, quebra todos esses vínculos. E Jesus libertou os discípulos do templo, libertou os discípulos do sábado, libertou os discípulos do dízimo, libertou os discípulos dos sacrifícios, libertou os discípulos de tudo. De tudo. E foi morto porque causou essa provocação. A acusação é essa. Ele não obedece o sábado, ele ensina as pessoas a desobedecerem as leis do templo. Ele até ressuscita mortos no sábado. Devia deixar para ressuscitar no domingo ou na segunda, no sábado não. Então, tudo que Jesus fez de provocação que culminou na sua morte foi ensinar a verdadeira liberdade. E eles não gostaram tanto que o mataram.
que Paulo fez? Não fez outra coisa senão ensinar a verdadeira liberdade, que não é escravidão, a licenciosidade, a libertinagem, a nada. A liberdade é a capacidade de exercer o autocontrole, porque só um indivíduo que tem autocontrole vive livre. O indivíduo que é escravo de qualquer pulsão, desejo ou capricho é escravo do pecado, portanto não é livre. Mas o pessoal teria que entender, teria que querer, teria que ter a disposição de crescer para poder abraçar o que está sendo proposto. Eles preferem ser teleguiados, preferem ser marionetes religiosas e, de outra feita, eles entram em pânicos. De modo, meu querido Pablo, que não é nada novo, a história inteira da Escritura é essa, do Evangelho é esse. A história toda, para não ir longe da minha própria vida, é essa luta, chamando as pessoas para andarem com as próprias pernas, seguindo o Evangelho, enquanto elas entram em pânico. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: olha só, meu pastor amado, eu não aguentava mais a opressão de onde eu estava. Mas aqui, andando com o Senhor ensina o Evangelho. Mas, por outro lado, o Senhor não fica em cima da gente. E eu fiquei acostumado a ter gente em cima de mim me cobrando. Então, eu vou para um outro lugar onde não é tão pesado quanto aquele outro, mas onde tem uma cobrança. Porque eu já não sei viver sem responder, sem bater continência. Parece que se eu não bater continência, meu Deus, de esquina em esquina eu estou devendo alguma coisa a Deus e à vida. Sim, senhor, sim, senhor. Sem saber andar por conta própria. Essa é a tragédia do condicionamento religioso. Deus te abençoe, meu querido. Tem que ter paciência e perseverança e viver e encarnar a liberdade sem licenciosidade, que é a única liberdade do Evangelho, para que, quem sabe, alguns, ficando um pouquinho mais maduros, aprendam a maravilha desse caminho livre de Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade deixará vocês livres, livres em Deus. É só isso. Beijão. E aí, se você escrever o meu livro, por exemplo, não sei se você já leu, Pablo. Você devia ler, se não leu, o Sem Barganhas com Deus. É um livro aqui meio obrigatório para quem anda comigo. É tudo sobre isso, esse livro. A diferença entre a lei e a lista. Quando a liberdade é usada para dar lugar à carne, à licenciosidade, enfim. Está tudo aqui, no Sem Barganhas com Deus. E eu estimulo você a lê-lo e a recomendá-lo para as pessoas. E aí no portal, se você escrever o que é a liberdade no Evangelho, liberdade no Evangelho, você vai ver como não é nada novo, né? Liberdade no Evangelho tem aí para você. Vamos ver o que dá? 502, entendeu? Chega lá, meu irmão. Vamos lá, vamos em frente. Loja online, consultei o livro também aqui. 3/16. Qual? Barganhas. Todo mundo devia ler esse livro para tirar esse grilo da cabeça. Isso aí. Vamos lá.